Bom dia mais uma vez para você que nos assiste, nos acompanha aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Estamos aqui ao vivo com o Top Saúde e estamos com essa princesa lindíssima, a doutora Jaqueline Santos, nos fazendo companhia e trazendo também muitas informações sobre postura. Bom dia, doutora. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui participando com vocês, esclarecendo, ensinando, ajudando, tirando dúvidas. Então, para mim é muito gratificante. Prazer é todo nosso de tê-la aqui com a gente. Quem não sabe, a doutora Jaqueline já veio para falar sobre estética, né? O benefício da estética para a nossa autoestima, para a saúde mental e também corporal. E hoje a gente vai falar sobre postura, que eu posso dizer que 90% das pessoas não têm uma postura exata, correta, né, doutora? É verdade. Gente, a postura é algo muito importante e precisa ser corrigido desde o primeiro início, desde adolescente, desde criancinha. Por quê? Ao longo prazo, a postura inadequada, a forma errada de sentar, a forma errada de posicionar a sua coluna pode trazer danos lá no final da idade, vai trazer problema de hérnia, vai trazer escoliose, inúmeros problemas de saúde. Então, é sempre bom estar se policiando, olhando sua postura, se você está correto, se você não está. Evitando vícios posturais, que os vícios posturais é que nos trazem muitos problemas de saúde, dores musculares, tensões musculares. Quando fala de postura, não é só no sentar, pode ser no caminhar, no deitar, até a forma que se segura no celular, né, doutora? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Com certeza. Gente, a postura é em qualquer forma. Se você passa muito tempo sentado, você precisa olhar, se observar como é que você está sentado. Como é que está a sua coluna, se a sua lombar está retinha, se o seu ombro está certinho, se está te incomodando, como é que está o posicionamento do teu pé, se os dois pés estão igual no chão. Então, assim, quando você passa muito tempo em uma postura, é interessante você estar observando como é que está a sua coluna. É interessante agora, na volta às aulas, que as crianças voltaram, né? Agora, graças a Deus, né? Tem uns que já estão indo. Observar a mochila dessa criança, se essa mochila dessa criança tem muito peso, observar como ele leva essa mochila para a escola, se ele coloca só de um lado, porque às vezes aparecem aquelas modinhas, né? E é muito prejudicial à saúde essa modinha, por quê? Porque você vai estar colocando o peso só de um lado. Então, observar a forma dessa criança sentar, se ela está sentando correta, se ela está posicionando os pés corretos, até porque ele passa grande parte do tempo na escola, né? Exatamente, é uma manhã toda, uma tarde toda. E o sentar, porque a gente começa aqui, daqui a pouco vai descendo, eu tiro por mim. Tem horas que eu vejo e digo, meu Deus, mas eu estou encurvada, e é involuntário, então a gente tem que, de fato, se policiar. Geralmente, a gente sempre procura uma posição de conforto. E estar na posição correta, geralmente, ela não proporciona conforto. Então, você senta, você está numa postura boa. Você vai abaixando, vai encostando, vai apoiando em algum lugar, e essa postura, às vezes, faz parte do seu cotidiano e pode te trazer um dano lá na frente. Eu falo muito em relação a isso porque eu trabalho com fisioterapia também, eu atendo o SUS na minha clínica. E hoje eu recebo muito idoso com problemas na lombar, devido a muito peso, trabalhou. Às vezes você trabalha e você não sabe que aquele seu emprego vai te trazer um dano lá na frente. Excesso de peso na coluna, lombalgia, hérnia. Eu recebo também muito paciente de estética, que eu, às vezes, na avaliação, eu fico observando. A maioria dos pacientes tem escoliose, tem um desvio. E essa escoliose, até para fazer uma cirurgia plástica, é necessário observar a assimetria, porque fica diferente quando a escoliose é muito em essa, você consegue distinguir um lado do outro, fica um lado maior que o outro. Então, assim, são problemas de coluna que acarretam para o resto da vida, que precisa ser tratado, que causa tensões, que causa falta de oxigenação no local da coluna. E a coluna é que sustenta o nosso corpo, é o nosso tronco. Então, posso dizer que basicamente é isso, né? Os malefícios da má postura. Problemas, acho que posso dizer moderados e graves também. Problemas de coluna, vem a hérnia de disco, como você falou, escoliose, e tudo isso causa dor, né? É verdade. Tudo. E também queria ressaltar o celular. Eu falo também até por causa de mim, né? A gente que trabalha, a nossa rotina era digital. É muito corrido, você fica mexendo no celular e você acaba tendo um vício postural de ficar com o pescoço sempre baixo, olhando na posição que é mais confortável. Porém, não é interessante, ao longo do tempo, tem muito paciente que eu já recebi com um pouco de cifose devido ao posicionamento do pescoço. Então, é muito interessante. Você vai usar o celular? É difícil manter essa postura? Mas tenta pesa o braço, né? Pesa o braço, tenta apoiar o braço em alguma coisa, mas tenta colocar o teu celular mais diante do teu olho, não muito abaixo,
porque muito abaixo esse vício postural pode te trazer um dano futuro. Eu sempre falo, quanto mais você conseguir se policiar em relação a estar sentado de forma correta, em relação a dormir, gente, eu queria ressaltar com vocês em relação também a dormir, é algo muito interessante e importante. Muitas pessoas gostam de dormir, eu vou falar num palavreado mais simples de compreensão, com a barriga para baixo, geralmente o pescoço lateralizado. Recebo muito paciente com torcicolo, por causa do posicionamento do pescoço. Então, assim, sempre procurar uma postura para dormir em que sua coluna esteja de forma correta. Vou dar uma dica também, né? Que eu não vou só reclamar. Dá a dica para o pessoal. Vou dar uma dica. Gente, a posição de dormir é muito bom se você conseguir se adaptar à posição de lado, de ladinho, com a coluna retinha, um travesseiro na perna, um travesseiro na altura do seu ombro aqui. Tá maravilhoso, sua coluna agradece. Às vezes a gente deita, dorme, achando que vai acordar descansado, e acorda todo dolorido, minha gente. Mais cansado, é verdade, é verdade, é verdade. E eu também queria ressaltar que quando você sentir a necessidade, ver que sua postura está inadequada, você procura ajuda. Tem ajuda, a fisioterapia ajuda muito. A gente tem Pilates, tem RPG, que é a reeducação global. Então, assim, procura ajuda, procura o quanto mais cedo possível. Por quê? Porque quanto mais cedo possível a gente vai conseguir reverter isso. Tem pacientes que chegam com um quadro de dor muito alto, já com uma escoliose muito acentuada, com hérnia de disco, que a gente vai tratar mais dor até do que reverter a situação, que é praticamente possível. Entendeu? Já ao longo prazo. Então, assim, sempre o melhor remédio é a prevenção. Com certeza. Jaque, vou chamar de Jaque, minha gente, porque nós já somos amigas. Jaque, falávamos sobre o trabalho, né? No escritório, muitas pessoas trabalham sentadas o quê? 4 horas seguidas, vai para o almoço, volta mais 4 horas seguidas. E isso tem consequência, né? Isso tem... É verdade, com certeza. Então, no trabalho, não sei se vocês sabem também, é bem interessante, existe a fisioterapia do trabalho. O que quer dizer fisioterapia do trabalho? No trabalho, você precisa se alongar, você precisa fazer um movimento, você não pode ficar só parado naquela cadeira produzindo. Então, assim, tem que ter um intervalo de tempo em tempo de você levantar, de você fazer um alongamento, porque vai melhorar o fluxo sanguíneo do seu corpo vai ativar, porque você passar o tempo todinho sentado é prejudicial, a postura na maioria das vezes não está 100% correta. Então, assim, está trabalhando, para um pouquinho, levanta, alonga, dá uma caminhadinha, vai do lado, vai do outro. Isso é importantíssimo e vai melhorar a sua qualidade de vida. Até, assim, a gente, quando está só produzindo, bota a mente para trabalhar, dá um cansaçozinho, quando a gente levanta, dá uma espreguiçada, uma alongada, parece que volta renovado, né? É verdade. A gente se sente até melhor consigo mesmo, porque o corpo precisa estar em movimento. Eu sempre falo, às vezes os pacientes chegam lá com muita fraqueza, eu falo, você precisa fazer uma caminhada, você precisa fazer algum tipo de atividade física. Gente, atividade física é vida, é qualidade de vida, você vai se sentir melhor, você vai produzir melhor no seu trabalho, o seu corpo vai agradecer, porque vai fortalecer a musculatura, vai ficar menos suscetível a esse tipo de problemas. Já que a gente falava aqui no intervalo sobre pessoas altas, né? Elas tendem a ter uma postura errada, encurvada. Como é que é isso para a coluna? Como é isso para poder ficar alinhadinho? Como é que é? Fala para a gente. Olha, pessoas altas já é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque ele tem que se adaptar ao mundo que não é dele. É como se fosse o mundo... Você é alta. Não tanto, mas é bem isso, né? Então, assim, você tem que se adaptar ao mundo que não é seu. Você senta numa cadeira que, às vezes, na maioria das vezes, não te cabe. Tu vai viajar em um ônibus, no avião, você nem consegue estirar a sua perna. Então, já causa um desconforto daí para uma pessoa desse tipo. E isso é ao longo da vida. Então, o paciente desse ele já vai ter uma postura que não é tão correta, porque ele vai querer se diminuir para caber os espaços onde ele não cabe. Então, é um paciente que precisa de mais cuidado, ele precisa se policiar, ele precisa estar todo dia de frente ao espelho, olhando como está a sua postura, observando a assimetria, se está certinho de um lado, se não está, e se não tiver, procurar ajuda, praticar atividade física, se alongar, porque um paciente alto ele requer mais cuidado especial, vai ter mais peso, vai sobrecarregar mais a coluna lombar, que a coluna lombar é onde segura o peso do nosso tronco. Já que tu falou aí de adaptar.
Eu me remeti aqui a algo que acontece na minha casa. Morávamos numa casa antes que a pia era mais baixa, até a torneira tinha dificuldade. E minha mãe, ela nem é tão alta, ela é estatura mediana, mas ela sentia muito isso na coluna dela. E agora construímos uma casa e a pia é mais alta, já a torneira é de outra forma. E não tem isso. Eu acho que é questão postural, né? De estar bem ali, lavar a louça, todo mundo lava a louça. Então, 5 minutinhos ou 15, 20 minutos, meia hora que está lá, já faz toda a diferença para a coluna, para a postura, não é isso? Com certeza. Imagina, todo dia aquela rotina de 10, 15 minutos naquela posição que sua coluna vai estar machucando, vai estar comprimindo, vai estar estendendo demais. Então, assim, é interessante você sempre olhar a sua postura. Quando for adaptar seus móveis, adaptar sua mesa de trabalho, adaptar sua pia, sempre colocar a nível de altura que você possa sempre trabalhar de forma ereta, a posição certinha. Observar isso, porque assim, quando a gente é jovem, a gente não sente dano nenhum, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas com o passar dos tempos, chegar aos 45, 50, vai aparecendo algumas coisas, vai aparecendo dores na coluna, alguns incômodos nas pernas devido a sobrepeso. Também falo muito em relação ao exercício, tem que ter muito cuidado como é que você está fazendo o exercício, a forma que você está fazendo o exercício, se não vai prejudicar a sua coluna, se não vai prejudicar o seu joelho, porque o exercício em si é para ajudar. Exatamente. Quando você sente dor, depois que faz um exercício, depende do tipo de dor, sem ser uma dor muscular, que é causada pela atividade física, de forma de excesso, você precisa saber o que está causando aquela dor. Talvez você esteja fazendo um exercício de forma errada. Então, é sempre bom procurar a ajuda de um profissional para estar acompanhando. Lembrando que a postura não quer dizer só a forma que você está sentado, mas também a forma que executa, né? A postura em que executa uma atividade física. Falando em corpo, a gente falava aqui também sobre a estrutura corporal, como ela é modificada por conta da má postura. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Falo, sim, com certeza. Então, a postura, quando você tem algum desajuste, pronto, eu vou citar a escoliose, que é bem comum, eu recebo muito paciente com escoliose, e o que acontece? Quando você olha para aquele paciente, ele tem um desajuste no corpo todinho. Chega um paciente que tem um pouquinho uma assimetria, uma perna maiorzinha que a outra. Esse problema, no início da vida, ele não cuidou, não usou uma palmilha. Com o passar do tempo, o desajuste foi no corpo todinho. Por quê? Porque para andar, ele já precisava de ajuda. Um pé baixava mais, o outro não, tinha aquele desequilíbrio na marcha. Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, esse desequilíbrio foi aumentando e trazendo outros danos para a coluna devido ao não alinhamento da coluna de forma correta. Então, é muito importante, desde cedo, se você perceber essa diferença, sentir a dificuldade, olhar para a perna, achar que tem diferença de um tamanho para outro, procurar um profissional, orientar, se necessário, usar a palmilha para manter sempre a simetria. Para a gente finalizar, o que é que você pode dar de uma dica, a dica final, a dica principal, o que é que você pode dizer para as pessoas que nos assistem sobre postura? O que é que elas devem, qual cuidado que elas devem ter em relação à postura? Gente, em relação à postura, é sempre estar se policiando. O mais importante é você se policiar. O que eu quero falar sobre se policiar? Você se olhar no espelho. Quando você se olha no espelho, você consegue se ver de que forma as pessoas te verem. E como você vê, você vai olhar onde está seu ombro, se o seu ombro está do lado do outro, como está o seu pescoço, a sua postura do seu pescoço, como está a sua coluna. E bem interessante pedir alguém para tirar uma foto de costa. Eu gosto muito da foto de costa, porque vê a coluna no âmbito total. E na foto de costa, você vai ver como é que está a coluna, se está retinha, se tem uma cifose, se tem... Não é que você vai entender como um fisioterapeuta. Mas dá para notar, né? Tem umas que, quando você tira a foto, eu chego e mostro para o paciente. Olha, vem aqui, você consegue ver o que é que ela diz? Está torto. Então, assim, está torto. Então, assim, eu disse, pois está torto. Então, é aqui que a gente precisa cuidar. Aqui dói, aí a gente já vai saber, já tem ponto de dor, por quê? Porque está comprimindo, tem lesão muscular, tem tensão. Porque quando tem essa extensão, diminui o fluxo sanguíneo no local, o paciente vai acabar em algum momento sentindo dor. Por isso que é bem importante se posicionar em relação a se olhar no espelho, observar, se está sentindo algum incômodo, procura um profissional, entendeu? É muito importante, a postura hoje em dia é tudo, porque a gente passa o dia trabalhando, a vida da gente é muito corrida. Então, se a gente não se posicionar, deixar as coisas acontecer, a longo prazo vai trazer um dano muito maior. E para reverter, depois que passa muito tempo, já é mais complicado. É bem mais difícil, é bem mais difícil. Muito obrigada, Jaque. Produção, coloca o arroba da clínica de doutora Jaqueline para quem quiser procurar, tá aí, ó. Arroba Jaqueline com CK, 2 Ls e N. É enfeitada. Mas tá aí, arroba espaço _beauty.1. Lá faz atendimento estético, faz fisioterapia.
E aí, eu esqueci até de falar no final em relação à lombar. A lombar, o abdômen, quando ele está muito distendido, quando tem muito excesso de gordura, excesso de peso, é um dos fatores que atrapalha o paciente também. A postura, ele não consegue se manter uma postura boa, está comprimindo a coluna e aumenta as dores. Então, fazer uma dieta, se alimentar saudável e manter uma estrutura de corpo boa, não é questão só de beleza e de estética, é questão de saúde. É saúde, minha gente, dor na coluna é negocinho que tira a paz da gente. Então tá aí, quem quiser tirar dúvidas com a doutora Jaqueline sobre fisioterapia, sobre estética, tá aí Espaço Beauty, o Instagram dela também. Só é seguir, marcar consulta, marcar avaliação, né, doutora? Estamos de braço aberto para atender vocês, responder vocês todas as perguntas e esclarecer as dúvidas. Um bom dia, obrigada. Bom dia, muito obrigada. É sempre bom ter você aqui. Sua energia é maravilhosa. Eu amo estar aqui, eu amo. A gente se encontra em breve, mais uma vez, para falar sobre muitas outras coisas que eu sei que você tem muita coisa para trazer. É o que não falta.